Claudecídio Oliveira, mais conhecido como Noquinha, trilhou o caminho do crime no Morro do Dendê, ocupando diferentes postos até chegar a gerente do comércio ilegal de substâncias e travar uma guerra para controlar esse comércio no Dendê, região bastante disputada por comerciantes de substâncias ilícitas. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História. Vamos falar hoje do Morro do Dendê de novo. A gente já falou aqui do Marcelo PQD, do Fernandinho Guarabu, da treta entre os caras, mas a gente ainda não colocou o Noquinha na situação, né? Hoje a gente vai falar desse personagem. Vocês lembram daquela música Tropa de Elite, Morro do Dendê é ruim de invadir? A gente sempre tem boas histórias daquele local, né? E aos poucos a gente vai trazendo aqui. Essa aqui é do Noquinha. E lembre-se, pessoal, sempre que nós publicamos e falamos de algo aqui, ou de algo relacionado a alguma pessoa, é porque já foi publicado ou pela justiça, ou pela imprensa, ou nos livros de história, beleza? Muitas pessoas divergem aqui, falam, não é isso, Noquinha não foi isso, aquilo. Eu sei, pessoal, mas a gente faz aqui divulgação do que já foi divulgado. Montamos nossas histórias e narrativas a partir disso. Então, o Noquinha a gente sabe que vai cometer algumas falhas aqui, mas a gente vai conseguir construir através do que já foi escrito e já foi divulgado. Senão fica muito difícil trabalhar nesse ponto. Então relaxa aí e vamos entender a história do Noquinha, que é muito importante para entender os desdobramentos no Morro do Dendê, que é ruim de invadir. Edu, roda a vinheta. Pessoal, localizado na Ilha do Governador, lá na zona norte do estado do Rio de Janeiro, né? O Morro do Dendê é considerado a terceira maior comunidade do estado do Rio, com cerca de 70 mil habitantes. Galera, é gente pra caramba. Não há muitas informações sobre a origem dessa comunidade, mas há fontes que dizem que o local começou a ser ocupado em 1949, depois da inauguração da Ponte do Galeão. Nessa época, muitas famílias se mudaram para a Ilha do Governador à procura de imóveis baratos para morar e abrir comércios. Muitos migrantes nordestinos teriam se mudado para o local e começaram a cultivar dendê, a palmeira típica da Bahia, que passou a dar nome ao morro, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí de óleo de dendê, ou de essência de dendê, ou o próprio Dendê. Ao longo da sua história, o Morro do Dendê foi se tornando um espaço estratégico para o comércio de substâncias ilegais e vários nomes conhecidos nesse meio chefiaram o local. Só para citar como exemplo, a gente já falou aqui sobre o Marcelo PQD, que deixou o 27º Batalhão de Infantaria para ingressar no mundo do crime e comandou o Dendê no final dos anos de 1990, início dos anos 2000. Tem o vídeo dele aqui sugestionado para vocês. Depois que vocês terminarem esse, assistam do PQD, porque as histórias vão se colando. Falamos também sobre o Fernandinho Guarabu, que assumiu o Morro do Dendê depois de trair Marcelo PQD e esteve à frente do comércio ilegal de substâncias do Morro do Dendê durante praticamente 15 anos. Inclusive, ele é considerado um dos chefes do morro ficar mais tempo à frente de uma comunidade como chefe do comércio ilegal de substâncias daquele local, tudo certo? Só para vocês entenderem melhor essa história. Inclusive, o Guarabu é interessante ver a história dele que a gente sugestiona também, porque ele foi um dos primeiros comerciantes ilegais de substâncias a se tornar neopentecostal e a incluir os pensamentos e as doutrinas neopentecostais em todo o cotidiano da sociedade, da comunidade ali do Dendê. É interessante para vocês entenderem. Mas hoje a gente vai falar de um outro personagem do mundo do crime que atuou no Morro do Dendê. Esse personagem chama-se Claudecídio Oliveira, mais conhecido como Noquinha. De acordo com um dos processos que lemos a respeito do Noquinha, ele iniciou no mundo do crime em 1990, quando fazia parte do bonde dos Estevos, que atuava na Ilha do Governador. Também fazia parte, era um grupo criminoso, esses Estevos, que dava muito trabalho ali na Ilha do Governador e que é muito conhecido. Muita parte da população da Ilha do Governador, principalmente na região do Dendê, conhecia esses caras. Fazia parte desse grupo criminoso também o Edson Francisco Alves, conhecido como Bizulai, tá? O Bizulai é muito famoso e importante nessa história, e acho que vale até um vídeo da gente contar essa história do Bizulai também. O Bizulai, a princípio, era comparsa do Noquinha, e depois o Noquinha se tornará rival do Bizulai, com quem ele vai travar uma verdadeira guerra e conflito pelo controle do Morro do Dendê. Noquinha e Bizulai, pessoal, eles eram do mesmo grupo criminoso, que era chefiado pelo Ronaldo Souza Costa, o Ronaldo do Dendê. Também é outro
que a gente pode fazer vídeo. Vocês vão pedindo aí embaixo. Em 2003, depois que Ronaldo acabou sendo preso, teve início uma disputa pelo seu posto e Noquinha acabou sendo expulso do morro pelo Bizulai. O Dendê é estratégico para o tráfico de drogas. A localização do morro às margens da Baía de Guanabara e perto de vias importantes facilita o transporte de drogas e armas. A guerra de bandidos pelo comando das Bocas de Fumo teve início em outubro de 2003. Na época, segundo a polícia, 20 traficantes morreram nos confrontos entre quadrilhas rivais. A Ilha do Governador passou a viver momentos de insegurança ainda maior. Marcelo Soares de Medeiros, o PQD, sempre esteve à frente dessas batalhas. Foragido ou atrás das grades, o bandido articulava o domínio do morro. Nestas imagens feitas no Dendê, o traficante aparece numa festa, se exibindo com um fuzil ao lado de outros bandidos. Hoje preso, o ex-paraquedista, que faz aniversário semana que vem, se mostra sem a mesma alegria para... É muito interessante porque sempre nas brigas lá do Dendê, os caras nunca dividem o Dendê ali. Eles sempre conseguem expulsar a pessoa de lá. Foi assim na briga com o Fernandinho Guarabu e o Marcelo PQD. A partir daí, dessa expulsão do Noquinha pela turma do Bizulai, começou uma série de confrontos entre os dois. 12 homens ligados ao Noquinha perderam a vida nas mãos do grupo de Bizulai. Fernando, acho que era a primeira vez que eu não aguento, mano. Porque Noquinha e Bizulai são dois apelidos muito loucos, mano. Me parece uma vez que eu tava estudando e o apelido do cara era Praga de Mãe e Luizinho Sete Dedos. Muito bom. Bom, Noquinha teria sido atingido na perna pela turma do Bizulai, mas escapou com vida do confronto. Os criminosos ordenaram que o comércio formal, né, o senhor da padaria, do abirosca ali, fechasse suas portas e o medo se espalhou pela comunidade. Uma criança de 11 anos chegou a ser baleada na perna. Olha que desgraça, velho. De acordo com a polícia, nessa época, eram vendidos 100 quilos de pó no Morro do Dendê. Por isso a disputa pelo seu controle era tão acirrada. 100 kg de pó é muita coisa. Em resposta ao confronto, Noquinha atacou seu inimigo e deixou 8 homens de Bizulai sem vida. Essa disputa entre os dois só chegou ao fim depois que Bizulai perdeu a vida em um confronto contra a polícia. Me comprometo a depois fazer um vídeo somente sobre o Bizulai. Segundo o processo que tivemos acesso, Noquinha teria passado pelo TC, tá, nos anos 2000, passando depois a integrar a ADA quando houve uma cisão entre essas duas organizações criminosas. Em 1998, o TC juntou forças com a ADA para fortalecer sua disputa com o Ser Vermelho por pontos de comércio de substâncias ilegais no Rio de Janeiro. E eles não podiam perder, obviamente, a Ilha do Governador e o Morro do Dendê, porque eram 70 mil pessoas e é uma região muito estratégica até para a entrada e saída do pó do Rio de Janeiro. Nesse momento, as organizações criminosas viviam uma verdadeira guerra e tentavam se impor também através do seu poder de fogo. Eles iniciaram então uma espécie de corrida armamentista e o TC e o Ser Vermelho brigavam para ver quem conseguia armas mais eficientes e letais. O TC ampliou muito o seu poder quando invadiu as favelas do Cerro Corá, na zona sul do Rio, e de Nova Holanda, na zona norte, e começou uma ofensiva para tomar o Ser Vermelho e o controle das favelas de Santa Teresa. A união entre a ADA e TC fez com que seu poder aumentasse e o Ser Vermelho se tornasse ainda mais violento. Mas, em 2002, a história do TC vai chegar ao fim. Em setembro de 2002, o Luiz Fernando da Costa, Fernandinho Beiramagem, já contou essa história, um dos principais líderes do Ser Vermelho, iniciou uma rebelião no presídio de Bangu. Durante essa rebelião, Hernaldo Medeiros, o E, foi executado dentro do presídio. O E tinha sido expulso do Ser Vermelho, acusado de ter tirado a vida do Orlando Jogador, que era um dos líderes do Ser Vermelho. A gente já contou essa história muitas vezes, todo podcast que a gente vai, a gente conta, mas é interessante pra gente entender isso. Depois disso, o E vai fundar a ADA, que tinha firmado parceria com o TC. Com a execução do E, né, em Bangu, em 2002, a parceria da ADA e TC acabou. Alguns integrantes do TC migraram para a ADA, outros fundaram o TCP. O TCP passou a dominar o Complexo da Maré, a zona norte do Rio de Janeiro. O TCP passou a dominar o Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Nós temos vídeos contando a história de forma mais detalhada. Por que a gente contou essa história para vocês agora? De como houve esses rachas, todas essas coisas aí. A história de Bangu de novo, que fez rachar o ADA com a TC também. Porque Noquinha
O Noquinha que nós estamos falando aqui esteve diretamente envolvido com esse processo de transformação dessas organizações criminosas. Ele conseguiu transitar pelo TC e pela DA e pelo TCP. Ele passou por essas 3 organizações, sempre tendo como foco o domínio do Morro do Dendê, e ele buscou nessas organizações o poder de fogo que precisava para assumir o comando que tanto queria. Então uma das coisas que fazem a gente reconhecer o Noquinha como alguém que é importante de ser falado na história do mundo do crime é que ele fez essas 3 transições que a gente viu aí nessas organizações. Em 15 de fevereiro de 2004, Noquinha teria mandado metralhar um micro-ônibus que levava cerca de 20 policiais militares que tinham atuado durante uma partida de futebol entre Flamengo e Vasco dentro do Maracanã. O ônibus, galera, foi alvejado por homens armados que estavam divididos em pelo menos 2 carros. A ação aconteceu quando o veículo passava pela Avenida Brasil, na altura de Irajá, também na zona norte do Rio de Janeiro. Durante a ação dos criminosos, 3 policiais perderam a vida e 9 ficaram feridos. Noquinha, segundo a polícia, as informações e as referências que a gente tem, que vai ficar no primeiro comentário, Noquinha teria dado a ordem para que o ataque acontecesse dias antes de ter sido preso. Exatamente pelo fato de tentar montar ali um outro evento, uma situação para que ele pudesse fugir. Então, eu crio uma bagunça e nessa bagunça eu faço com que as pessoas me esqueçam. Mas na verdade, muito rapidamente descobriram e acusaram o Noquinha. Ele foi preso em fevereiro de 2004 em uma casa na Vila dos Pinheiros, no complexo de favelas da Maré, em Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, que já pertencia à organização que Noquinha fazia parte. No momento da prisão, Noquinha estava com outras 3 pessoas. Uma seria sua namorada e a outra seria um casal que não foi especificado e não conseguimos achar nada em relação a isso. Na época de sua prisão, havia 10 mandados de prisão contra Noquinha, exatamente pela sua escalada no mundo do crime, por essas passagens de várias organizações e por ter travado um conflito bastante sangrento e bastante pesado com o Bizulay. Ele era procurado por comércio ilegal de substâncias, execuções e associação criminosa. Depois que ele se filiou à ADA, Noquinha teria sido expulso do Morro do Dendê no conflito entre o Bizulay e teria espalhado muito sangue pela região. Então ele ficou conhecido também por esse espalhamento de sangue, essa questão muito violenta depois que ele foi expulso. Fora do Morro do Dendê, o Noquinha teria ido para o Complexo da Maré, onde se associou a Edmilson Ferreira dos Santos, o Sassá, um dos principais nomes da organização que o Noquinha passou a fazer parte. Noquinha tentou diversas vezes retomar o controle do Dendê, o que provocou uma disputa muito sangrenta também com seus rivais. Mesmo depois de preso, ele continuou tentando retomar o seu poder no Morro do Dendê. E para isso, segundo o sistema penitenciário do Rio de Janeiro, ele teria se associado a Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Ney da Rocinha, para tentar retomar o Dendê. Na época, o Ney da Rocinha estava muito forte, né? Ele era um dos caras mais falados aí do crime no Rio de Janeiro. Em outubro de 2009, Noquinha foi transferido para a Penitenciária Federal de Porto Velho, o que significa que ele ainda estava mandando de dentro da cadeia, porque geralmente pede-se a transferência do presídio estadual para o federal quando o cara é uma liderança ainda com voz ativa. Então ele foi transferido para Porto Velho, em Rondônia, no presídio federal de lá. Nesse presídio, ele estaria na ala destinada aos detentos ligados à organização aqui de São Paulo, que é essa organização de São Paulo, que vocês sabem o comando de São Paulo, estaria mantendo relações com a organização que Noquinha naquela época era afiliado, o TCP. A Organização Paulista e o TCP teriam fechado as parcerias para o fortalecimento de substâncias ilícitas de armas, teriam estreitado relações entre seus membros, o que garantiria, né, que detentos como Noquinha fossem colocados na mesma ala que presos ligados à Organização de São Paulo, que evitaria, por exemplo, conflitos com a outra organização que rivaliza ali no Rio de Janeiro com a organização do Noquinha. E aí, lógico que a organização de São Paulo ela começa a rivalizar após 2014 com a organização do Rio de Janeiro, Ser Vermelho, tá? Então, aí vocês têm aí a história do Noquinha, que durante anos passou por várias organizações e travou uma guerra, um conflito bastante poderoso ali pelo Morro do Dendê, na Ilha do Governador. E essa foi a história do Noquinha. Se você quer que a gente conte outras histórias de outros personagens,
Peçam aí nos comentários, deixem nos comentários para a gente entender o que vocês querem e correr atrás dessas explicações. Como a gente disse para vocês, aqui é uma tentativa de explicação da realidade a partir das referências que nós temos aqui. Qualquer complemento aí embaixo é importante, é interessante, vocês podem deixar aí, obviamente que com muito respeito. E se você puder apontar sua referência, aponte também para a gente poder complementar e nos próximos vídeos a gente corrigir, fazer adendos ou contar outras histórias com maior segurança e com maior gama de olhares e narrativas, certo? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Antes de ir embora, eu queria pedir, se possível, que vocês, se sobrar aí, né, se tiver um espaço no seu bolso, nos apoie na rede Apoia-se. A partir de R$2, vocês têm vários planos lá, de R$2, R$10, R$30. A partir de R$2, vocês já têm conteúdos exclusivos que nós estamos fazendo toda sexta-feira. E vocês vão ter alguns privilégios aí e tal, porque vocês nos ajudam muito a contar esse tipo de história que muitas vezes sofre restrição de monetização. Se quiser fazer um Pix também é muito bem-vindo. Se quiser virar membro do canal também é muito bem-vindo. Mas o que mais a gente precisa é do seu like, da sua inscrição no canal e ativação do sininho para sempre que a gente lançar um vídeo, vocês assistirem e compartilharem o nosso trabalho. Sem vocês nós não somos nada. Forte abraço, fui, valeu, até uma próxima.